glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu sou a missionária Selma, como já foi dito, né? E minha esposa, o evangelista Robson, nós somos ali da igreja evangélica Palavra de Vida, do pastor Ronaldo e Levita Iraci, ali no Jequezinho, na banca. E é sempre um prazer, né, estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus, ao qual irá morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja já se encontra de pé, abre as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32. Louvado seja Deus. Irmãos, se eu começar a espirrar aqui, não é Covid não, viu? É a rinite que está atacada mesmo. Glória a Jesus. Tem dia que só Jesus na causa. A rinite ataca. Quando é tosse, é espirro. Mas é só alergia mesmo. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Êxodo, segundo livro da Bíblia. Louvado seja Deus, capítulo 32. Que tem por título: A lei é quebrada, o bezerro de ouro. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No mesmo dia em que meu esposo me deu o recado, né, que a gente já havia recebido o convite para estar aqui, o Senhor me deu esta palavra, né? E eu venho orando, pedindo confirmação a Deus, e Deus, Ele vem confirmando. E louvado seja Deus, quando foi anteontem, umas 10 e pouca para 11 horas da noite, eu conversando, né? Tem uma conversa normal ali com a minha agente de saúde do bairro, e ela citou justamente o que está aqui, né, no livro de Êxodo 32, e ali eu me arrepiava do pé à cabeça. Eu falei: Deus, Tu és tremendo. Até em uma simples conversa, Deus confirma o que Ele quer falar com o seu povo, né, igreja? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Êxodo capítulo 32, eu vou estar lendo o versículo 1 e depois a partir do versículo 4. O versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e dissera-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 4: E ele os tomou das suas mãos e formou ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então dissera: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugara e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram ali, e dissera: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés explicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Louvado seja Deus. Por enquanto até a igreja, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Jesus já falou através dos louvores, das oportunidades, e eu creio que Ele ainda tem muito a falar, aleluia, por meio de sua palavra. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer, igreja, que a palavra de Deus é como se fosse um grande bolo com várias fatias, e cada um pega a sua fatia e saboreia. Não tem esse negócio de dizer a palavra não foi nada para mim, porque alguma partezinha vai ser para mim, vai ser para você, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vem com um propósito e interesse certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Aqui neste mesmo livro de Êxodo, capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que após a morte de José, louvado seja Deus, o povo de Israel crescia e se multiplicava de tal maneira que o novo faraó, ele temeu pelo crescimento do povo, com medo que, vindo a guerra, o povo se ajuntasse com os inimigos contra eles. Ele começa agora a escravizar e oprimir o povo de Israel. Porém, quanto mais ele, aleluia, oprimia, escravizava o povo de Israel, mais eles crescia e se multiplicava. Então o faraó dá ordem a duas parceiras, aleluia, louvado seja Deus, parteiras, para que matassem todos os bebês que nascesse menino. Porém as parteiras temiam Deus de Israel, então elas não fizeram. Quando o rei veio lhes perguntar, elas disseram que as mulheres hebreias, elas eram vivas, já eram acostumadas a dar à luz. Quando elas chegavam, não tinha mais o que fazer. Louvado seja Deus. Então o faraó, não satisfeito, ele fez um decreto. Ele ordena que todos os bebês que nascesse macho fosse morto, fosse lançado no rio Nilo. Louvado seja Deus. E entre esta matança, esse decreto, nasce Moisés, o escolhido do Senhor, para libertar o povo da escravidão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a sua mãe conseguiu escondê-lo por um período de 3 meses, mas chegou um momento que ela não conseguia mais esconder o menino. Então ela fez um cestinho betumado para que não entrasse água, coloca o seu bebê dentro dela e, com todo cuidado e carinho, ela coloca no rio Nilo. E a sua irmã, aleluia, irmã de Moisés, Miriam, ela fica à distância observando o que aconteceria com o menino. E a Bíblia nos diz que uma princesa, aleluia, ela está ali se banhando com suas moças, e ela vê ali um menino chorando, e ela se enche de compaixão, e ela pega aquele menino e ela adota para si como seu filho. Segundo os historiadores, esta princesa era estéril, e ela acreditava que Moisés era um presente dos deuses para ela. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que Miriam, que estava observando, imediatamente ela vai até a princesa e diz que iria trazer uma ama de leite para criar, para cuidar do menino para ela. Louvado seja Deus. E agora ela chama a sua mãe, e sem que ninguém soubesse, Moisés agora volta para os braços de sua mãe, pelo menos por um período, por um tempo, enquanto amamentava. Louvado seja Deus. Eu posso imaginar quando, aleluia, o menino começa já a andar, aleluia, o menino agora retorna para o palácio. Ele agora passa a ser criado no palácio com os costumes egípcios. Mas quem sabe em algum momento Moisés se sente um peixinho fora d'água. Ele sente que havia alguma coisa errada. Ele não se sente parte daquele povo, aleluia, do palácio. E ele então descobre a sua verdadeira raiz. Ele descobre que ele tinha sangue hebreu. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que em um certo momento ele se depara com um soldado egípcio, aleluia, maltratando um hebreu, e ali ele mata aquele soldado, esconde na areia. Mas no dia seguinte ele vê que havia, aleluia, havia sido descoberto o assassinato que ele havia cometido, e o faraó tenta matar, mas agora ele foge para o deserto. Aleluia, louvado
Jetro, o qual se torna mais tarde o seu sogro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois de um tempo, ele cuidando das ovelhas de Jetro, ele agora se depara com uma sarça ardente pegando fogo. Porém o fogo, aleluia, aquela árvore, ela não se consumia. Aquela sarça pegava fogo, mas não se consumia. Então Moisés, curioso, ele tenta chegar mais perto para ver o que estava acontecendo. Aí agora o Senhor fala pela primeira vez com Moisés e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. E agora o Senhor fala com ele que iria usá-lo para libertar o povo de Israel da escravidão. Por um tempo Moisés, ele tenta fugir do chamado, ele tenta fugir da responsabilidade. Ele começa a argumentar que ele não poderia, que ele não sabia falar. Aleluia, louvado seja Deus, que ele era pesado de língua, mas louvado seja Deus. Então o Senhor diz que iria mandar Arão, iria mandar o seu irmão para encontrar com ele. E aleluia, Deus iria falar com Moisés, e aleluia, Arão iria falar através de Moisés, iria ser o porta-voz de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, então, igreja, nós sabemos a história, que agora começa o Senhor a agir, aleluia, em prol da libertação do povo, aonde o Senhor manda 10 pragas, e as 10 pragas atingem todo o Egito, mas não atinge o povo de Deus, não atinge o povo de Israel. Só por aí já era para esse povo ser um povo fervoroso, um povo de fé inabalável, porque o Senhor estava, aleluia, agindo, aleluia, a favor da libertação deles como um forte e poderosa. O Senhor estava mandando pragas, a qual estava atingindo, aleluia, seus inimigos, mas não atingia o povo de Deus. Mas ainda assim, nós vamos ver, aleluia, toda a história de Israel, que constantemente o povo murmura, aleluia, louvado seja Deus, falta-lhes fé, glória a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer agora, aleluia, louvado seja Deus, que o povo é liberto depois das 10 pragas, é liberto. O Senhor abre o mar vermelho, pois olha, o povo atravessa a pés enxuto, o povo está agora debaixo de uma promessa essa de herdar a terra prometida, terra que manda leite e mel. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que em toda a trajetória Deus está mandando pão, Deus está mandando água, Deus está mandando alimento, Deus está mandando carne, Deus está suprindo as necessidades do seu povo. Aleluia. Durante um dia Deus andava com aquele povo como uma coluna de nuvem para guiá-los, aleluia, e proteger do chão escaldante. Durante a noite Deus andava com eles como uma coluna de fogo para guiá-los e proteger do frio. Mas ainda assim o povo murmurava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Aleluia. Assim como foi nos dias de Moisés, Deus hoje supre as necessidades do seu povo. Deus abre porta onde não tem abraço, onde não tem janela. Deus supre, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus restaura, Deus renova. Aleluia, Deus faz sobrenatural acontecer. Louvado seja Deus, mas mesmo com tantos milagres e prodígios, há muitos que só sabem murmurar. Louvado seja Deus. Quando está tudo bem, está glória a Deus, aleluia. Mas quando falta qualquer coisinha, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está me vendo, Deus não está me
cela. Eu não vou assim, aleluia. Eu não vou para a igreja porque eu tenho, aleluia, compromisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas na hora da prova, na hora da luta, sabe, pedir para Deus. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Aleluia, louvado seja Deus. Agora sabe qual é o problema? Não é pedir. O problema é não ter um coração grato. O problema é ser murmurador. O problema é quando qualquer ventinho sopra, quer abandonar a cruz, quer largar Jesus. Ei, nós não temos que querer somente o dono da aleluia bênção, mas ter que aleluia também o dono da bênção, que é Jesus Cristo. Mas tem muita gente só querendo a bênção e largando Jesus de lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora no capítulo 32, a qual nós lemos, a Bíblia nos diz que Moisés sobe no monte para orar, para ficar a sós com o Pai, para ter um particular com Deus. Aleluia, louvado seja Deus, para buscar pelo seu povo. Glória a Jesus. E Moisés, ele fica ali 40 dias e 40 noites naquele monte. E o povo, em vez de estar cá embaixo intercedendo, em vez de estar cá embaixo também buscando, aleluia, fazendo a sua parte de verdadeiros adoradores, em vez de estar demonstrando gratidão a Deus, o povo está se corrompendo. E não é diferente no dia de hoje. Independente de placa de igreja, nós vemos por aí, pela misericórdia de Deus, igreja, Deus tem nos levado em muitas igrejas. E a gente vê igrejas por aí que antes andava lotada, agora é contado de dedo as pessoas que tem dentro da igreja. Porque a maior parte do povo está se corrompendo, está abandonando a cruz por qualquer coisa. Agora nessa época mesmo aí, aleluia, louvado seja Deus, que disposição. E logo em seguida aí vai vir o tal São João. Louvado seja Deus, é uma das épocas a qual o povo mais se corrompe. Troca a cruz pela aleluia por causa das festas. Troca a cruz pela exposição. Troca a cruz pelo carnaval. Troca a cruz pelo forró. Troca a cruz pelo pagode. Troca a cruz pelo copo de cerveja. Troca a cruz pelo cigarro. Troca a cruz pelos prazeres mundâneos. Louvado seja Deus. Aí depois que as festas passam, vem todo quebrado, esbagaçado pra casa de Deus pedir misericórdia. Mas é tempo de compromisso com Deus. É tempo de vida no altar. É tempo de santidade, porque Jesus está às portas, igreja. É tempo de sair de cima do muro. Acabou esse negócio de ficar metade do ano na igreja, metade do ano lá fora. É tempo de sair de cima do muro, porque a qualquer momento as trombetas vão soar. Quem estiver dentro da arca vai ser salvo, mas quem estiver com o pé lá fora vai ficar de fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O povo começou a murmurar, dizendo que o que havia acontecido com Moisés, quem sabe já estava morto. E eles então chamam Arão, aleluia, e ali murmurando, fala com Arão para fazer uma imagem, um Deus para eles. Louvado seja Deus. O povo de Israel, eles estavam acostumados, familiarizados com deuses com o rosto, e agora eles estavam lidando com um Deus invisível, a qual eles não poderiam ver a sua face. Aleluia. Porém Moisés no meio deles estava representando Deus. Enquanto Moisés estava no meio deles, estava tudo certo. Mas agora que Moisés não está mais no meio deles, agora que Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, e eles não sabiam o que estava acontecendo, aleluia, como se Deus não existisse mais. Aí agora eles querem fazer um Deus, quer fazer uma imagem de escultura para que eles pudessem cultuar e adorar. Aleluia. E pior, eles
vamos dar a glória que é de Deus para este bezerro de ouro. Porque vai dizer: aqui está o Deus que lhes tirou da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que ele, aleluia, convoca Arão, e Arão agora que estava ali como um segundo líder da ausência de Moisés, ele estava ali como líder espiritual, em vez de ele convocar o povo a orar, a se arrepender, aleluia, dos seus pensamentos, dos seus maus sentimentos, aleluia, se voltar para o Senhor, simplesmente Arão, ele, aleluia, consente com o povo, ele consente em fazer o bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, igreja? Que tem muitas igrejas por aí, aleluia, a qual muitos estão fechando as portas, porque muitas das vezes o líder, aleluia, que precisa estar incentivando o povo a se arrepender, aleluia, a se voltar para o Senhor, em vez de estar incentivando a buscar a presença de Deus, aleluia, louvado seja Deus, está fazendo a mesma coisa que o povo lá de fora. Louvado seja Deus. Quer ver um exemplo? Aleluia, chega a época de carnaval, tem muitas igrejas que fecham e carregam os membros para outro lugar, dizendo que é retiro, que é isso, que é aquilo, aleluia, mas por que não faz isso em outra época? Por que tem que fazer justamente na época das festas? Tem que fechar as igrejas. Enquanto as igrejas fecham nesse momento, aquele que não vai para o retiro, vai para as festas, vai beber, vai se corromper. Quando a igreja volta a abrir as portas, já era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser fiel e constante até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Crente de verdade é crente de janeiro a dezembro. Aleluia, independente de festa mundana, independente de exposição, independente de São João, independente de carnaval, independente de luta, independente de prova, independente de vento, independente de levante, independente de calúnia, crente é crente em qualquer situação, igreja. Aleluia, abraço, abraço, abraço. Aleluia, louvado seja Deus. E assim como o povo de Israel havia se corrompido e pediram para fazer um bezerro de ouro, nos dias de hoje não é diferente. Quando se fala em imagem de escultura, alguém pensa logo: ah, mas eu não sou católico, eu não tenho imagem de escultura dentro da minha casa. Mas entenda uma coisa: aqueles fizeram um bezerro de ouro, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A idolatria não é somente com, aleluia, imagem de escultura, mas pode ser qualquer coisa, ou até mesmo uma pessoa a qual nós damos a adoração que pertence a Jesus Cristo. A partir do momento que eu começo a idolatrar alguém ou alguma coisa, você passa a ser o ídolo da minha vida. E o pior ídolo que está tendo nos últimos dias é o dinheiro. Louvado seja Deus. Porque tem crentes por aí que se mata trabalhando, mas na hora de ir para a igreja, ou não vai, ou vai rastejando, chega lá, não dá um glória, não dá um aleluia, aleluia, não sente a presença de Deus, ainda sai murmurando: ah, o pastor não ora, a pastora não ora, o culto foi frio, o louvor foi assim, foi assado, a palavra foi assim, foi assado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é tempo de sermos verdadeiros adoradores. Aleluia, adorar o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e ao terceiro dia ressuscitou. Hoje vive e reina em nossos corações, e a qualquer momento virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto
todos têm encontrado a si mesmo. Ah, mas eu sou, eu posso, eu faço. Ei, você não é nada, não faz nada e não pode nada se Deus não quiser, se Deus não permitir, se Deus não fazer, se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver na frente. Eu e você não faz nada, não pode nada, porque até para respirar somos dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem gente que se mata o dia inteiro. Tudo bem, igreja precisa trabalhar, ok, precisa ter o sustento, ok, mas aleluia, guarda energia para adorar ao Senhor, guarda energia para vir para a casa do Pai, guarda energia para dar glória misturada com aleluia, guarda energia para dar o seu melhor, porque se você teve força para trabalhar o dia inteiro, se você teve fôlego para trabalhar o dia inteiro, se você foi sustentado o dia inteiro, foi Deus que te sustentou, foi Deus que te deu fôlego, foi Deus que te deu saúde para você conseguir trabalhar. É mais do que justo em você vir para a casa do Senhor à noite e dar o nosso melhor, independente do cansaço. Jesus conhece o meu e o teu coração, mas quando Ele contempla, mesmo cansado, arrebentado, você se entregando e dando o seu melhor para Jesus, pode ter a certeza, Ele levanta pessoalmente do seu trono para receber a minha e a tua adoração, igreja. Até porque o meu Deus, Ele não chama desocupado. O meu Deus não tem compromisso com o desocupado. Aleluia. Quando não trabalha para o homem, tem que trabalhar para Jesus. Mas desocupado não pode ser. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem esse negócio de desculpinha, mas eu estou cansado. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito cedo. Ah, mas eu não tenho tempo nem de almoçar direito. Ah, mas eu estou assim, eu estou assado. Não tem negócio de dar desculpa. Adorador é adorador, independente das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O povo faz o bezerro de ouro e ali a Bíblia diz que Arão, aleluia, levanta um altar e o povo começa a idolatrar, aleluia, adorar o Deus. Agora olha só o versículo 6, a qual nós lemos, diz: e no dia seguinte, madrugada, ia oferecer o holocausto. Quando eu estava lendo isso aqui, isso me chamou a atenção, sabe por quê? Porque nós como cristãos, não é todos, mas muitas das vezes passam o mês inteiro, não levanta uma madrugada para descer a casa do oleiro, não levanta uma madrugada para ter 5 minutos de oração, 5 minutos de intimidade com Deus, passa o mês inteiro, não faz uma consagração, louvado seja Deus, passa o mês inteiro, não sobe no monte uma única vez, passa o mês inteiro, é aquela oração rápida, Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus, mas se dedica de corpo e alma para ganhar dinheiro. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo, igreja, de eu e você ver quem de fato é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem de fato merece, é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Louvado seja Deus. Aleluia. Sabe por que tem pessoas que Deus de repente fecha as portas? Porque Deus está vendo que o emprego está levando para o inferno. Então Deus prefere muitas das vezes te ferir do que te perder, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele quer levar tua alma para os céus. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz então que o povo se levanta de madrugada para idolatrar. Quem sabe a intenção daquele povo de fato era adorar a Deus. Quem sabe eles achavam que aquele bezerro estava representando o verdadeiro Deus. Mas eles estavam agora, eles haviam acabado
obediência é melhor do que o sacrificar. Não adianta o povo querer fazer uma imagem e adorar, pular, madrugar, adorando, dar, aleluia, o melhor de si, mas não obedecer. Está entendendo o que Deus está falando? É muito melhor a obediência. Não adianta fazer sacrifício de tolo, fazer aquilo que não agrada a Deus. Deus fala, vai por aqui, ah não, eu vou por cá, faz desse jeito, eu vou fazer desse jeito aqui, ah mas do meu jeitinho Deus também a recebe, ah do meu jeitinho tá tudo certo. Se Deus já te deu uma ordem, se Deus já deu a palavra, então obedeça, terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é com idolatria, não é com jeitinho, não é com sacrifício de tolo, mas é com obediência. Louvado seja Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, ah, mas eu não faço jejum porque eu não aguento, se eu fazer eu desmaio, etc. Ei, mas entenda a coisa, o jejum, aleluia, importante não é o tempo, mas é a qualidade. Aleluia, porque também não adianta você fazer um jejum, aleluia, do dia inteiro, chegar de tarde ou de noite, dar um piripaque e parar no hospital. Faça até onde o seu corpo aguente, porque isso é sacrifício e aleluia, que agrada a Deus. Você está obedecendo, consagrando o seu tempo para o Senhor, tirando o momento para o Senhor. Mas quando você faz além daquilo que você possa suportar, você está fazendo sacrifício de tolo. Quer ver outro sacrifício de tolo? Dá o dízimo brigado com o irmão, dá o dízimo sem liberar o perdão, dá o dízimo com raiva no coração, dá o dízimo sem falar com o irmão, dá o dízimo com pena. Deus não recebe. Para dar o dízimo e a oferta na casa do Senhor, primeiro tem que limpar o coração, libere o perdão. Aleluia, abraço, eu não conheço a igreja, mas Deus fala como Ele quer. Ele me conhece e te conhece. E eu aprendi uma coisa, que Deus, Ele corrige todos quanto Ele ama. Diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse capítulo 3. Se Ele está corrigindo, é para não perder a minha e a tua alma, terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem sabe o povo, aleluia, estava ali festejando, adorando aquele ídolo. Aleluia, quem sabe eles pensavam que Deus não estava vendo nada. Quem sabe eles pensavam, Moisés está lá para cima desse monte. Ninguém sabe se ele está vivo ou se está morto. Ele nem sabe o que está acontecendo. Mas acontece que o nosso Deus é um Deus poderoso e conhece passado, presente e futuro. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele conhece o oculto e o escondido. Ele então avisa a Moisés que o povo que ele havia libertado da escravidão do Egito agora estava corrompido. Eles haviam feito imagem, um bezerro de ouro, e estava idolatrando. Mas entenda uma coisa, se o povo chegou a esse ponto de fazer um bezerro de ouro para eles adorar como um Deus, o povo não se corrompeu agora. Ele já havia se corrompido muito antes no seu coração. Sabe quando você vê um crente dizer assim, eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja porque se levantou contra a minha vida, eu saí da igreja porque estava com fofoca com meu nome, eu saí da igreja porque o pastor não falou comigo, eu saí da igreja porque o irmão não me deu paz do Senhor. Aleluia. Isso é só desculpa de coração corrompido, é só desculpa de quem já está longe de Jesus. Porque é assim, quem está longe de Cristo acha qualquer desculpa para sair da igreja, acha qualquer desculpa para sair da presença de Deus. Só que, aleluia, a igreja não perde nada. Quem perde é quem sai, porque quem sai da presença do Pai, quem sai da casa do Pai, só encontra o mal lá fora. Quer ver o exemplo disso? Aleluia, se não me engano, no livro de Lucas, capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer que havia dois jovens, aleluia, com o caçula. Ele pede a
sua parte da fazenda e vai embora. Ele larga a casa do pai, onde ele tinha comida, água, conforto, alimento, proteção, aleluia, para curtir a sua vida como ele bem quisesse, entendesse. O dinheiro acaba, aleluia, os seus amigos lhe abandonam, viram as costas. Agora tem uma grande fome naquele lugar, aleluia. Ele passa fome ao ponto de desejar comer a malvagem dos porcos, mas ele se lembra da casa do pai. Aí ele volta e o pai estava de braços abertos para receber de volta. Assim é nos dias de hoje. Tem muitos deixando na casa do pai, achando que lá fora vai ser melhor, achando que vai curtir a vida, mas somente depois que quebra a cara se arrepende e volta. Mas entenda a coisa, por enquanto nós estamos debaixo da graça, por enquanto Jesus ainda é amor, ele é justiça, mas também é amor. Por enquanto Jesus ainda está dando oportunidade, ainda está dando chance. Jesus nos chama ao arrependimento, Jesus nos chama com amor, com misericórdia, para nos dar uma segunda chance de alcançar o reino do céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E esse tempo da graça vai acabar. Vai chegar, seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vai chegar um momento que esse tempo vai acabar. Vai chegar um momento que a verdadeira igreja de Cristo vai ser arrebatada. Louvado seja Deus, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Aleluia. E haverá muito choro e ranger de dentes. Muitos estarão arrependidos, mas serão tarde demais. Então aproveite hoje ou agora a oportunidade que Jesus está te dando, aleluia, para se voltar para o Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você possa dizer: mas eu não saí da casa do Pai e nem estou pretendendo, aleluia. Mas quem sabe está idolatrando alguma coisa, está dando adoração que pertence a Deus, a alguém ou algum objeto, ou até mesmo ao próprio trabalho. Se dedique mais, aleluia, em buscar o reino dos céus. Se dedique mais em adorar, aleluia, o Pai em espírito e em verdade. Se dedique mais em dar o seu melhor louvor e adoração a Jesus Cristo. Se arrependa dos maus caminhos. Louvado seja Deus. Deixa os ídolos para trás. Abandone os ídolos. Aleluia, tudo aquilo, igreja, que tira o lugar que pertence a Jesus em nossas vidas, se torna um ídolo em nossas vidas. E é tempo de abandonar os ídolos e se voltar para Jesus. E às vezes nós estamos idolatrando e a gente nem percebe. Às vezes é um celular que fica o tempo todo mexendo, não tira o tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar. Às vezes, aleluia, um programa de televisão que em vez de estar buscando a Deus, está ali o tempo todo só assistindo coisas que muitas das vezes vai te afastar de Deus. Às vezes, muitas das vezes, é aquela fofoquinha com a vizinha, com o vizinho. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, muitas das vezes é o dinheiro, como eu já disse. Aleluia, e muitas das vezes é o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Louvado seja Deus. É tempo de eu e você fazer uma autoanálise em nossas vidas e procurar ver o que é que estamos idolatrando, aonde é que estamos deixando a nossa adoração que pertence ao Senhor, o que é que estamos nos dedicando mais do que a Deus. Do seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de deixar os ídolos para trás e adorar unicamente a Jesus Cristo, porque Jesus está nas portas, igreja. Aleluia, quem lê Bíblia sabe que as profecias estão se cumprindo cada vez mais rápido. Aleluia, louvado seja Deus. A qualquer momento as trombetas vão soar.
abençoar. E é preciso e você está preparado. É preciso e você está pronto. É preciso que o meu e o teu nome esteja escrito no livro da vida. É necessário que nossa vida esteja no altar. É necessário tirar a cinza do altar. É necessário dar, aleluia, adoração ao único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, aleluia, que Moisés ele desce. E quando Moisés está descendo, a Bíblia diz que Deus está virado por causa da rebeldia e idolatria do povo de Israel. E Deus já tinha decidido a destruir aquele povo e fazer de Moisés uma nova nação. Mas Moisés ele intercede pelo povo, aleluia, para que o Senhor lhes desse uma segunda chance. Louvado seja Deus. E assim como Moisés, Jesus Cristo, ele faz isso por mim, por ti. O Espírito Santo Consolador, ele intercede ao meu e ao teu favor constantemente. Pai, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Aleluia. Jesus Cristo mesmo morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, para que você pudesse ter uma oportunidade de salvação. E aqui vai uma pergunta, não precisa você me responder, responda para você mesmo no seu coração diante de Deus. Você tem intercedido, aleluia, intercedido pelo seu irmão? Você tem intercedido pela sua liderança, pela sua parentela? Ou você tem orado apenas por si mesmo? Louvado seja Deus, porque nós estamos vivendo em um tempo, igreja, que o egoísmo, a falta de amor, de compaixão está tomando conta do mundo. Aleluia. Eu só olho para o meu próprio umbigo, eu só olho para mim, para a minha luta, mas eu não olho para a luta do meu irmão, eu não olho para a luta da minha liderança. E é tempo, aleluia, de nós olharmos para o nosso irmão, para a nossa liderança com olhar de amor, de compaixão. É tempo de se compadecer também dos nossos irmãos. Aleluia. Interceda pela sua liderança, interceda pelos seus irmãos, interceda pelos seus vizinhos, interceda pela sua parentela. Tem gente que diz, mas está nas drogas, vai morrer nas drogas, está no vício, vai morrer no vício, está na prostituição, vai morrer na prostituição, está no presídio, vai morrer no presídio. Não diga assim, mas interceda a Deus, liberta aquela vida, salva aquela alma, faz lá pra Suriama da Ração a tua obra, Jesus. Através da tua intercessão, Deus salva alguém. Através da tua intercessão, Deus salva a tua parentela, Deus salva a tua vizinhança, Deus salva alguém que está no teu trabalho. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano, teu papel não é eu deixar de ir com a cara. É interceder e pedir que Deus liberte. Ah, mas está pisando no meu carro todo dia. Ei, você, somos luz do mundo e sal da terra. Temos que ser diferente. Jesus, ele demonstrou amor e compaixão a todo tempo. Louvado seja Deus. O maior exemplo, aleluia, para mim, para ti, é Jesus Cristo. Não pague com a mesma moeda. Louvado seja Deus. Se está te caluniando, está te criticando, está se levantando contra a tua vida, mostra a diferença. Bata o teu joelho no chão, interceda, que essa pessoa ainda vai olhar para você e vai dizer: eu vejo Deus na sua vida, eu quero esse Deus que você serve, eu quero ser um cristão. Glória a Deus, aleluia. Os próprios que te perseguem vai contemplar em você uma nova criatura e vai ver a presença do Espírito Santo brilhando na tua face e vai deixar de te perseguir, porque você vai estar mostrando a diferença. Aleluia, louvado seja Deus. Aprenda, igreja, a interceder pelo próximo, independente se for ou não da mesma igreja, independente se for ou não da família, independente se te trata bem ou se trata mal. Interceda.
me dizer assim: ah, mas tu é besta, ora pelo mundo todo, tu fica orando por dia inteiro, um bocado de gente atrasada que não merece, que isso e aquilo. Eu falo com ela: minha mãe, entenda uma coisa, eu sou intercessora, Deus me trouxe na terra com um propósito, e o propósito de Deus é fazer a obra, seja intercedendo, seja pregando, seja orando por alguém, seja apresentando a coreografia, seja aconselhando, dando um abraço de alguém. Eu tenho que fazer o que Deus me manda. Sabe por quê, igreja? Eu e você não somos o oleiro, nós somos o vaso, e o vaso não se manda, quem manda é o oleiro. Paulo, ele já diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é você que se manda, é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés intercede pelo povo. Louvado seja Deus, e além de Deus dá mais uma oportunidade para aquele povo. Mas entenda, o pecado não fica impune. Louvado seja Deus, Deus até perdoa, mas o pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz, aleluia, que Moisés, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, versículo 21 diz assim: e Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faz os deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Aleluia. Arão, que agora ele está culpando o povo e até o próprio Moisés, aleluia, louvado seja Deus por ele ter concordado com o povo se desse corrompido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E tem muitos assim no dia de hoje, aí peca, se corrompe, foi por causa de fulano, mas eu saí da igreja porque fulano não me deu paz do Senhor, mas eu saí da igreja porque fulano estava me perseguindo, eu saí da igreja porque fulano estava se levantando, eu saí da igreja por causa disso e daquilo. Aleluia. Quem sai da igreja por causa de alguém, por causa de luta, por causa de prova, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele não se corrompe por nada nem por ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja e você não vimos na igreja por causa do irmão da direita, da frente, do fundo. Nós não vimos na igreja para enfeitar banco de igreja. Nós não vimos de igreja para mostrar para o pastor, para a pastora que nós estamos vindo. Mas vimos para a igreja para adorar e cultuar a Jesus Cristo. Nós vimos para a igreja por causa de Deus. Então por que sair por causa de pessoas, por causa de levante, por causa de luta? Olha para Jesus. Jesus é maior do que a luta, Jesus é maior do que o levante, Jesus é maior do que a prova, Jesus é maior do que a calúnia, Jesus é maior do que qualquer dificuldade. Jesus é maior, Ele é maior, Ele é maior, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para Jesus e permaneça firme e constante até o fim. Não invente desculpa, porém, para sair da presença de Deus, para abandonar a cruz. É tempo, aleluia, de se firmar, aleluia, para o Pai, Espírito e verdade. Eu louvo a Deus que aqui estão os remanescentes na presença do Senhor. Porque enquanto os irmãos estão aqui adorando, muitos cristãos, eu não estou falando que já está no mundo, muitos cristãos estão agora curtindo, aleluia, exposição, estão curtindo coisas mundâneas, aleluia, louvado seja Deus. Alguém pode dizer: mas é pecado na exposição? Igreja, pecado não é, mas eu concordo, eu não concordo. Sabe por quê? Porque lá, querendo ou não, rola bebida, rola cigarro, rola droga, rola músicas mundâneas, rola briga, confusão, assalto, morte, tudo que não presta. Entenda
das trevas. Louvado seja Deus, aleluia. Mas tem muitos que estão se corrompendo. Ah, mas eu só vou ver os bichos. Ah, mas eu só vou curtir o parque. Ah, mas eu só vou dar uma olhada. Mas muitos nessa olhadinha se corrompem e trocam a cruz pelo copinho de cerveja, por um tragada do cigarro. E quando pensa que não, se afasta do Senhor. Muitos perdem a salvação por causa de uma olhadinha. Alguns anos atrás, uns 7 anos mais ou menos, 8 anos, aleluia, a minha sogra, graças a Deus, ela voltou para a presença de Deus. Mas alguns anos atrás, minha sogra era uma mulher de oração, uma mulher que estava todo dia na igreja de joelho, aleluia. Ela limpava a igreja e ali ajoelhava e falava com Deus, uma mulher constante em oração, fervorosa. Aí um certo dia, uma época de Natal, ofereceram ela um copinho de vinho e falaram: deve ser besta, na igreja também vocês bebem vinho. Em vez de falar, não, vinho é o suco de uva, é a santa ceia do Senhor, ela sem sabedoria naquele momento bebeu aquele copinho de vinho, virou alcoólatra e ficou um tempão, aleluia, fora dos caminhos do Senhor, por causa de um copinho de vinho. Louvado seja Deus, graças a Deus que Deus teve misericórdia, deu ela mais uma chance e resgatou ela novamente. Mas assim como ela, muitos fazem isso. Ah, mas eu sou forte, eu não vou cair. Ah, mas eu só vou dar uma olhadinha, eu não vou dançar. Ah, mas eu não vou beber. Ah, mas eu não vou fumar. Agora não importa, no caso da igreja, é que Satanás arma laços, pratos, armadilha o tempo todo para derrubar o povo de Deus. Você está pensando que ele está feliz de você estar aqui na casa do Pai ouvir essa palavra? Não está não. Mas Jesus, ele está feliz comigo e contigo, que fazemos parte do povo remanescente, o povo que permanece fiel na presença do Pai, o povo que não se corrompe por causa de uma festa mundana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, como eu já disse anteriormente, Deus perdoou o povo, deu uma segunda chance, mas o pecado, ela tem suas consequências. Aí Moisés vai perguntar: quem é de Deus e pro lado de cá? Ali vem, aleluia, uma boa parte. Louvado seja Deus, aqui no versículo, aleluia, 26. Moisés, aleluia, pôs-se em pé, Moisés, na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Mas, aleluia, morreu mais de 300, aleluia, homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mais de 300 mil homens morreram ali. Homem no geral aqui, igreja, homem, mulher, criança, independente. Louvado seja Deus, morreu 300 mil pessoas por causa do pecado. Mas sabe por quê? Aleluia, aqui o povo morreu, esse povo morreu porque Deus perdoou, deu segunda chance, mas esse povo não se arrependeu. Os que ficaram foram aqueles que reconheceram o seu erro, reconheceram que, aleluia, pecou contra o Senhor, se arrependeu. Quando nós pecamos, reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos, Deus tem misericórdia, nos perdoa e nos dá uma segunda chance. Mas quando nós não nos arrependemos e continuamos no pecado, o pecado leva à morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então muitos daquele povo morreram por causa do pecado, por não ter se arrependido. Louvado seja Deus. Agora, para encerrar, igreja, aleluia, o versículo 32 diz assim, o 32, 33: agora pois perdoa o seu pecado e se não risca, aleluia, louvado seja Deus, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Agora o versículo 15 do capítulo 33 diz assim: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus falou que iria mandar o anjo com o povo, porque o povo havia pecado. Então Deus falou que não iria mais junto, aleluia, porque a todo instante quem estava com o povo era o próprio Deus. Mas agora Deus iria enviar o anjo. Mas Moisés
dizem: Senhor, se não forem conosco, não nos deixe sair daqui. Aleluia, louvado seja Deus. Diga isso para o Senhor: Senhor, se não fores comigo, não me deixe sair daqui. Não aceite ficar sem a presença dele, igreja, porque quem tem Jesus tem tudo, mas também quem perde Jesus perde tudo. A maior riqueza, dádiva do homem, não é ter uma mansão, não é ter o melhor carro, ter roupa de marca, conta bancária, ter joias preciosas. A melhor bênção, a maior vitória, a maior dádiva que o homem e a mulher têm é a presença de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, igreja, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Até aqui falou o Senhor. Aleluia. É aquilo que eu não pude falar. O Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. Que Deus abençoe a igreja e os pastores.